Sejam todos bem-vindos ao Plano Anual de Leitura Bíblica. Vamos ler a Bíblia inteira e nós vamos te ajudar, segurar nas suas mãos nessa linda caminhada de leitura bíblica. A Bíblia 365 de noite da SBB, ela já tem um plano todo organizado. Estaremos disponibilizando as páginas da nossa Bíblia aí para vocês. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá um like também e compartilhe para os seus contatos e grupos. Vamos à leitura de hoje. Dia 314, nós vamos ler Ezequiel 19, Salmo 110 e Lucas 22. Ezequiel 19, a parábola do leão enjaulado. Quanto a você, faça uma lamentação sobre os príncipes de Israel. Diga que bela leoa entre os leões era a sua mãe. Deitada entre os leãozinhos, criou os seus filhotes. Criou um dos seus filhotinhos, que, ao se tornar um leãozinho, aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente. Quando as nações ouviram falar dele, o apanharam da cova que fizeram, e ele foi levado com ganchos para a terra do Egito. Vendo frustrada e perdida a sua esperança, a leoa pegou outro dos seus filhotes e o fez leãozinho. Este, andando entre os leões, veio a ser um leãozinho e aprendeu a despedaçar a presa. Chegou a devorar gente, destruiu palácios e arrasou cidades. A terra e os seus moradores ficaram assustados ao ouvirem o seu rugido. Então se ajuntaram contra ele os povos das províncias vizinhas, estenderam sobre ele a rede e ele foi apanhado na cova que fizeram. Com ganchos, meteram-no dentro de uma jaula e o levaram ao rei da Babilônia. Deitaram-no preso para que nunca mais se ouvisse o seu rugido nos montes de Israel. A parábola da videira arruinada. Sua mãe era como uma videira dentro da vinha. Plantada junto às águas, ela frutificou e se encheu de ramos por causa de muitas águas. Os galhos fortes se tornaram para ela cetros de dominadores. A sua estatura se elevou até as nuvens e na sua altura era visível com a multidão dos seus ramos. Mas ela foi arrancada com furor e jogada no chão. O vento leste secou os seus frutos, seus fortes galhos foram quebrados e secaram, o fogo os consumiu. Agora a videira está plantada no deserto, numa terra seca e sedenta. Do ramo principal saiu o fogo que consumiu o seu fruto, de maneira que já não há nela galho forte que sirva de cetro para dominar. Esta é uma lamentação e ficará servindo de lamentação. Vamos ler agora o livro de Salmo, capítulo 110, o reino e o sacerdócio do Messias. Salmo de Davi. Disse o Senhor ao meu Senhor: sente-se à minha direita, até que eu ponha os meus inimigos por estrado dos seus pés. O Senhor lhe enviará de Sião o cetro de poder, dizendo: domine entre os seus inimigos. O seu povo se apresentará voluntariamente no dia em que você manifestar o seu poder com santos ornamentos. Como o orvalho do alvorecer, virão os seus jovens. O Senhor jurou e não voltará atrás. Você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor à sua direita, no dia em que se irá, esmagará os reis. Ele julgará entre as nações, enchendo-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra, no caminho beberá água na torrente, e passará de cabeça erguida. Vamos ler agora o livro de Lucas, capítulo 22. O plano para matar Jesus. Estava próxima a festa dos pães sem fermentos, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. O pacto da traição. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhes entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus, longe da multidão. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascual.
Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo: Vão e preparem a Páscoa para que a comamos. Eles lhe perguntaram: Onde o Senhor quer que a preparemos? Jesus lhes explicou: Ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam esse homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa: O mestre pergunta: Onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhes mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado. Ali façam os preparativos. E indo, acharam tudo como Jesus lhes tinha dito e prepararam a Páscoa. A ceia do Senhor. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer esta Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhes digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graças, disse: Peguem e repartam entre vocês, pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Quem é o maior? Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem a autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim. Pelo contrário, o maior entre vocês seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações, e eu confio a vocês um reino, assim como o meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam à minha mesa no meu reino. E vocês se assentarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Pedro é avisado: Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: Eu lhe digo, Pedro, que hoje, antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. As 2 espadas. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: Quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola e sem sandálias, por acaso faltou-lhes alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola, e o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhes digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. Ele foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então lhe disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus lhes respondeu: Basta. Graças a Deus, mais um dia de leitura bíblica concluída. Até aqui nos ajudou o Senhor. Te espero aqui amanhã. Um abraço. Pra cima.